muito bem-vindo você aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma leitura de sonhos. E antes de mais nada, eu quero falar o que os sonhos representam na nossa vida. Nós vivemos aqui num planeta em que a gente experiencia uma realidade, numa dimensão de coisas, de experiências, e aí, nessa realidade, nem tudo o que a gente vive, a gente consegue elaborar. Então, muito do conteúdo que a gente não consegue elaborar, a gente joga para o inconsciente, que é chamado também de campo dos sonhos. E à noite, quando nós vamos dormir fisicamente, nós podemos acessar muitas coisas, dentre elas os sonhos oníricos, que são esses sonhos que vêm cheio de representação, cheio de simbolismo, e todos os símbolos são como, imagina um software, que ele roda bem numa determinada plataforma e quando você vai trazer uma decodificação para uma outra plataforma, ele vem cheio de símbolos. E esses símbolos aí precisa de uma linguagem para poder fazer essa decodificação. É mais ou menos assim, nós temos o inconsciente e o consciente. E cada campo tem a sua linguagem própria. Tá? Então, em relação ao inconsciente, nós temos os símbolos que são também arquétipos. Os arquétipos, como a palavra significa modelo. Então, os arquétipos, tem os arquétipos do inconsciente coletivo e tem também os arquétipos na nossa interpretação mais individual. Como a gente lida com esses arquétipos, quanto a gente está maduro com essas forças, que são forças, são energias vindas do inconsciente. Então, vamos lá, a análise que a gente faz não é uma análise objetiva, onde você vai, como se você pudesse pegar um dicionário e dizer, sonhar com isso é isso, sonhar com aquilo é o outro. Isso, a grosso modo, pode atender e trazer algum tipo de compreensão para a tua experiência onírica, mas ela não vai ser algo fiel ao que realmente aqueles símbolos representam para você dentro daquele contexto do sonho e dentro do contexto da sua vida, dessa realidade que você está aqui no momento. Então, por isso que a gente faz uma leitura subjetiva. E como que é que funciona? Você pode mandar o seu sonho para a gente também. Nós vamos ter um prazer de selecionar, a gente seleciona sonhos dos que vão chegando por e-mail, o pessoal vai fazendo um comentário nas notificações, e aí a gente seleciona alguns que têm alguma estrutura interessante e que possa servir de modo mais geral, né, para as pessoas. Então, a gente usa alguns critérios para escolher um sonho para fazer a leitura aqui no vídeo. O sonho de hoje, a nossa sonhadora, ela estava dentro de um contexto de um ritual indiano. E nesse ritual, havia alguns integrantes da sua família. Então, tinha o pai, tinha a mãe e tinha 2 irmãos. Então, assim, na vida, aqui nesse plano de coisas, na vida em vigília, ela não tem 2 irmãos, né? Mas lá ela tinha 2 irmãos. E, inclusive, uma era uma irmã mais velha, que tinha uma característica, ela tem uma irmã aqui no plano da vigília, mas não é uma irmã mais velha, e bem diferente da irmã dela. Era uma irmã mais velha, tinha os cabelos loiros, tinha os olhos claros, e no ponto de vista dela, era uma pessoa muito interessante, que estava muito bem, assim, na sua expressão pessoal. E essa irmã, dentro desse contexto, dessa chácara, desse lugar bonito na natureza, que estava rolando esse ritual indiano, ela se interessou por um rapaz que parecia com um cantor, um artista que a sonhadora gosta muito, né? E que se confundia um pouco com um amigo dela também. Isso é bem interessante quando acontece em sonho, né? Essa sobreposição de papéis. Então, na análise eu levo tudo isso em consideração. E essa irmã mais velha, como ela se interessou ao mesmo tempo pelo rapaz do que a sonhadora, ela queria ficar com esse rapaz, né? Queria ter um relacionamento. E ela, sonhadora, entendeu no sonho que fazia sentido que a irmã ficasse, porque a química entre eles era muito maior do que a química entre o rapaz e ela, sonhadora. Tá. E aí ela foi viver outras coisas no sonho, enquanto isso aí estava rolando, de repente. Apareceu para ela um irmão. E ela não tem um irmão
na vida em vigília. Mas apareceu do nada, como ela disse essa expressão, do nada apareceu um irmão homossexual. E esse irmão foi falar para o pai que ele era homossexual, ele foi se assumir em relação à sua sexualidade. E o pai, para a sonhadora, ele parecia ser uma pessoa diferente na aparência do que realmente ele é aqui em vigília. Ele parecia ser mais gordinho, parecia ser mais velho. E a mãe, para ela, no sonho, cabelo encaracolado, né? E ser mais magrinha do que ela é aqui em vigília. Então, assim, a mudança do aspecto, das formas com os quais os personagens do sonho aparecem, que diferem da vida em vigília, ela também traz umas informações interessantes que eu também vou explicar na leitura. Então, o que acontece? Quando o irmão que apareceu do nada, que também se confundia com outra pessoa, esse irmão, bem interessante, com alguém que ela conhecia, alguém da relação dela. E quando ele aparece e fala para o pai que ele é homossexual, o pai sai correndo atrás dele. E os dois vão para o jardim. E aí a sonhadora continua caminhando com a mãe e fala: poxa vida, né, mãe? Que pena, que dá uma dó do meu pai, porque ele vai ficar muito triste com essa história. E é uma pena, né? Porque olhando o lado do meu irmão, ele é triste as pessoas não poderem ser elas mesmas, foi o que ela falou para a mãe. Quando esse episódio, ela chega aonde estava a irmã mais velha, ficando com aquele crush, que seria esse artista que ela admira e tal. E aí ela sentiu, quando ela viu os dois juntos, ela se sentiu, por um lado, ela entendeu que fazia sentido que os dois realmente ficassem juntos, por causa da química entre eles, e que ela poderia, inclusive, ali estar atrapalhando a relação deles, mas ela também sentiu uma pontinha de rejeição, onde ela se sentiu também rejeitada. Ok? E o sonho fechou assim. E aí a pessoa me procurou e gostaria que fosse feita uma leitura para ela entender o que tudo isso pode significar na vida dela. Quando a pessoa me manda o sonho, eu mando um formulário com perguntas. E eu extraio da narrativa algumas palavras-chave do sonho. E essas palavras-chave eu peço que a pessoa qualifique. Mas é uma qualificação que vem muito assim de uma coisa, de um lugar muito espontâneo dela. A gente fala que é do campo da alma, né? E não do campo da mente, da personalidade. Então, ela precisa sentir que tal palavra qualifica aquele elemento. E ela vai qualificando aquilo tudo para mim. E também eu peço para que ela diga se, em relação a alguma situação, a algum integrante do sonho ou algum acontecimento, ela teve algum sentimento ou emoção. Então, também ela faz essa descrição para mim. O sonho se passava na Índia. E para ela, a Índia é um lugar que está assim muito conectado com o diferente, místico, simples. E o indiano, que é a língua que as pessoas no sonho falavam, é algo que está seguindo também uma tradição e também é algo conservador. Ela no sonho falava somente a língua em inglês, ela só falava em inglês. E então ela não conseguia entender as pessoas e nem as pessoas conseguiam entendê-la. Então ela sentiu essa dificuldade da língua. E para ela o inglês é um desafio de aprendizagem, né? A irmã loira, que se chamava inclusive Catarina, Catarina começa com a letra C, que tem o equivalente numérico número 3, né? A irmã Catarina, ela era bonita, desejada e livre. E o irmão que apareceu do nada, ele era corajoso. O pai era uma vítima da tradição. E a mãe era uma pessoa que era observadora, passiva. O menino, que era o crush, que a irmã acabou ficando, era liberal, sem apego, atraente, mas também incerto. E ele estava propondo viver um relacionamento aberto, até porque ela, no sonho, concordava que uma hora a irmã ficava com ele, outra hora ela ficaria. E o relacionamento aberto significa para ela um novo que me tira um pouco da segurança.
O jardim, para onde o irmão e o pai correram, é um lugar bonito e calmo. E a rejeição é um sentimento que ocorre ali durante o sono, naquele momento que a irmã fica com o crush. O ritual indiano tem a ver com tradição, família, crenças incertas. A resposta metafísica é o seguinte: a Índia representa o inconsciente coletivo. O indiano é o que as pessoas dizem dentro desse contexto tradicional. O inglês é o que a sonhadora gostaria de dizer, mas ela tem dificuldade, porque ela diz que é um desafio essa língua. A irmã Catarina é o que a sonhadora gostaria de ser, como ela gostaria de ser, o tipo de personalidade que ela gostaria de ser. Porque o irmão mais velho é aquele que a gente muitas vezes tem como referência, ou pelo menos é aquele que relacionamento colateral, né? Que já viveu mais coisas do que a gente. Então, numa versão mais madura dela, ela gostaria de ser como a irmã que ela sonhou. O irmão que apareceu do nada, que se assemelhava inclusive a uma tia, é algo que ela esconde dela mesma, porque ela se surpreendeu quando o irmão chegou. E dos outros por medo, tanto que o personagem irmão viveu uma situação de ter que enfrentar a própria identidade e sair correndo do pai por causa da resposta que o pai teve, da reação que o pai teve. O fato do pai aparecer mais gordinho e mais velho, a gordura na metafísica, ela representa as nossas defesas inconscientes relacionais. Então, quando uma pessoa está engordando, normalmente ela está se relacionando em ambientes em que ela se sente ameaçada e também está passando por um período de baixo prazer original. Então, ela busca, às vezes, algum tipo de compensação também na comida. Então, o tipo de troca de alimento emocional não está sendo dentro daquilo que ela idealiza, né? E ele ser mais velho, pai, do que ele realmente é como se ele tivesse uma personalidade muito presa às tradições ainda. Tanto que ele teve uma reação de correr atrás, de reprimir o irmão. A mãe ser mais magra e a pele clara e o cabelo crespo, ser mais magra também, às vezes, é ser mais leve. Então, assim, essa visão que ela tem no sonho dos pais, que é diferente da visão que ela tem em vigília, tem a ver com o que ela sente que os pais têm inconscientemente, mas que eles não demonstram, né? Por razões que também são inconscientes a ela. A mãe ser mais magra é uma mãe que tem um potencial para ser mais leve do que ela se apresenta. E ser mais clara também na sua expressão de personalidade. E o cabelo crespo, ele denota irreverência. O cabelo liso, normalmente, são pessoas mais racionais. São pessoas que seguem mais as regras. O menino é o tipo de pessoa que ela se atrai, né? Então, dessa forma artística, mais criativa, que se expressa, o cantor se expressa muito pela fala. Então, ela admira pessoas que sabem se expressar e se colocar. Relacionamento aberto é o que ela reprime por receio também. Ela até gostaria, de repente, de vivenciar alguma situação assim. Tanto que, no sonho, a irmã, que representa um lado dela mais arrojado, viveu isso daí. O jardim é um lugar no inconsciente para onde vão os conflitos que ela tem e ela deixa lá para poder ter mais tranquilidade e viver a vida de uma forma mais sossegada. A rejeição é a dor que ela veio tratar nessa vida. Então, o inconsciente dela está mostrando que ela está vivendo todo esse contexto do sonho por medo de ser rejeitada. E o ritual indiano é o momento atual que todos nós estamos vivenciando, que são justamente o questionamento das nossas crenças e verdades, dentro desse contexto que nós estamos passando agora. Então, eu sempre passo, que é o que a pessoa, quer dizer, o diagnóstico, que é o que eu acabei de ler, e o prognóstico, que é o que a pessoa pode fazer com tudo isso. Como que ela pode elaborar essas experiências do sonho? Para que ela também não precise ficar sonhando novamente com essas mesmas coisas. Então, como o dia do sonho é muito importante para a análise do sonho,
O dia que ela sonhou foi numa madrugada, numa manhã, que somando a data como um todo, dá o número 1. E o número 1, dentre outras coisas, ele fala da nossa originalidade, a nossa identidade original. Então tem a ver com a nossa autenticidade, né? Então, por isso que ela também, nesse dia, sonhou sobre isso, porque é uma forma dela se questionar como é que anda a minha autenticidade. Eu estou expressando aquilo que eu gostaria de dizer? Então, uma das coisas que foi orientado para ela é isso. Imaginar uma situação em que você é mais verdadeira com aquilo que você diz para as pessoas de relacionamento. E imaginando isso, imagine também como vai ser a reação das pessoas quando você falar aquelas coisas que você às vezes guarda para você, que você sente, que você pensa, e viver mais conforme isso. Como é que as pessoas vão reagir a essa manifestação original sua? E como você vai lidar com essa reação delas? O que você vai sentir? Né? E depois você imagina o momento seguinte, que é quando tudo isso passa. Quando as pessoas que reagiram com raiva, que reagiram com julgamento, elas ficaram mais conscientes e aceitaram você, você ficou mais tranquila. Como é que você se sente depois, nesse momento seguinte? Esse exercício, ele serve para que você possa fazer uma projeção, né, no tempo, como eu me sentiria se eu fosse mais conforme aquilo que o meu sonho está sugerindo para eu ser. Então, você vai entrar em contato de uma forma sinestésica com quais são as minhas potencialidades, eu sendo mais original, que tipo de experiência eu vou viver, que tipo de sensação eu vou experimentar. Então, eu sempre sugiro um passo de cada vez, sempre sugiro uma emancipação desse conteúdo do sonho para a vida, de uma forma que ela possa ter o cuidado necessário com ela mesma e com as pessoas, mas não deixar, não negar as coisas que ela guarda para ela e também compreender que linguagem que cada um fala, para que ela possa aprender a falar melhor a dela e ser entendida pelo outro. E se não for compreendida pelo outro, também ok. O importante é não forçar que o outro pense como eu, mas a partir do momento que eu me expresso, eu já estou sendo eu mesma, sem a expectativa de que o outro me entenda, mas me fazendo entender. Tá bom? E se você gostou, dá um like, siga o nosso canal, mande sonhos para a gente, eu vou deixar aqui o e-mail que você possa estar mandando. E é sempre um prazer poder, de algum modo, contribuir com o seu autoconhecimento, com o seu crescimento e também com a sua tomada de missão aqui nesse planeta. Um grande abraço, um beijo, até o próximo vídeo.